os pipocas sustentam muito o programa. Com uma semana eu não choraria com a saída de ninguém. Na primeira votação, eu entrei em desespero no dia. Todo mundo aqui fora ficou muito surpreso com a votação. Ele é manipulador, ele consegue comprar a galera nas ideias dele. Ela não tá preparada pra estar lá. Eu vejo isso, eu acho que ela caindo num paredão, ela sai fora, pô. Não pega muito bem esse tipo de posicionamento. Quando eu saí, o Thiago falou, cara, tu bateu o recorde da história de reality. Eu falei, pronto, o mundo me odeia, né? Porque eu fui eliminado. BBB 24 está na sua segunda semana e já temos 3 pessoas eliminadas. Muita coisa acontecendo, tem treta, tem participante apontando o dedo na cara do outro, um vucu-vucu, uma coisa danada, mas nós vamos falar tudo isso aqui hoje no É Tempo de BBB. E no programa de hoje está aqui comigo de volta Laura Maria. Seja bem-vinda, Laura. Oi, Renato. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma delícia estar aqui. Obrigado pela presença. E voltando à nossa bancada, Giovana Oliveira. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigada. Tô super feliz, né? Agora uma nova temporada, porque antes falamos só da despedida, né? De 23, agora dá início a nova fase, novos mergulhos. Uma nova fase animada, Amém. Agitada no modo turbo. E para falar sobre toda essa agitação desses primeiros dias de BBB, nós não estamos sozinhos hoje. Sim. Temos hoje um convidado especial, ex-BBB, que participou da edição 20 do BBB, que é o Gui Napolitano, modelo, empresário, e que pode falar um pouco sobre a experiência dele e também sobre o que ele está achando sobre o jogo até agora. Gui, seja muito bem-vindo e obrigado por participar do nosso programa. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bora comentar dessa edição. Gui, eu quero começar o nosso bate-papo já falando sobre esse modo turbo do Big Brother. A gente estava acostumado, inclusive na sua edição, quando você participou na 20, sempre foi aquela primeira semana mais para a gente poder conhecer os participantes, pra gente até mesmo criar uma afinidade, ou até mesmo falar assim, não, isso aqui eu já não vou gostar, já quero que saia. E agora tá tudo tão rápido, como que você tá vendo essa dinâmica de agora do Big Brother Brasil 24? Cara, o modo turbo no nosso existiu, mas foi bem mais lá pra frente, eu já tinha até saído do programa, mas pra mim não é o ideal, não, assim, acontece muita coisa muito rápido, e como você disse, assim, às vezes você não tem nenhum tempo direito para conhecer alguém, principalmente os primeiros aí que foram eliminados. Acho que esse último que foi ontem, né, eliminado, até dá para você ter visto um pouco mais, porque ele ficou uma semana, né, então os outros dois não deu nem tempo, foi praticamente um tempo de casa de vídeo que uma pessoa ficou. Mas eu acho que também a dinâmica de ter mais participantes dificulta mais ainda para você criar um relacionamento, tanto que eu acho que na primeira votação a líder não teve tempo direito nem para conversar, porque ela ficou 18 horas na prova e logo depois ela já tinha que indicar alguém, então ela não teve tempo direito para conhecer ali quem era quem, mas eu acho que é importante fazer essa mudança para sair da mesmice, às vezes, quer fazer algo diferente. Então essa dinâmica do começo de colocar de repente mais gente e tal, eles quiseram apostar para tentar ver se dava uma melhorada assim no programa. Mas você acha que tá dando um efeito assim nessa questão de movimentação mesmo? Porque pelo fato de convivência realmente é uma coisa muito delicada, né? Porque eu acredito que você foi o sexto eliminado na sua temporada, né? Se eu não me engano. Mas isso. Mesmo assim, eu ainda considero muito pouco tempo para ter laços muito fortes com todo mundo que esteja na casa, né? A gente cria laços com algumas pessoas, mesmo que não tenha, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, mas mesmo tanto tempo, acho que ainda mesmo assim é difícil você ter laços com todo mundo dentro da casa, né? Não, com todo mundo, principalmente nessa edição, é praticamente impossível, porque você... Assim, todo mundo ali tem alguém que não troca muita ideia, é muita gente ainda. Então você ainda tá conhecendo as pessoas, mas ao mesmo tempo, eu por ter vivido essa experiência, eu já te falo que assim, é muito intenso. Então assim, as coisas, você fala, pô, ontem eu vi uma galera chorando lá com uma semana, pô,
o cara saiu, você conheceu a pessoa, uma semana já tá chorando. Tipo, pra mim não entra na minha cabeça, entendeu? De repente, talvez eu sentiria mais falta. Não quero também ser radical aí, não é que eu não sou sentimental, eu sou até pisciano chorão, mas com uma semana eu não choraria com a saída de ninguém, entendeu? Mas eu acho que cada um tem um modo de levar o programa também, é uma coisa que cada um encara de uma forma. Você vê muito o Davi, ele é um cara muito diferente das outras pessoas, ele tá toda hora ali focado em jogo, e tem gente ali que tá tipo aérea, ainda não apareceu. Então, assim, é difícil de você criar laços, principalmente nesse começo, porque tem muita gente. Mas, ao mesmo tempo, já tem aquelas pessoas que vão se identificando mais, ou o próprio Davi que entrou junto com a menina na votação do público, né? E aos poucos as coisas vão se mexendo, vão mudando também, né? Dependendo do que vai acontecendo aí na casa. É normal. Eu sempre tive próximo dos que eu sempre tava ali desde o começo, entendeu? Não tive muito essa, tipo, não briguei com o pessoal, vou para aquele lado agora. Então, eu acho que tá muito no começo ainda, mas é difícil para criar laço. E você falou isso, dessa coisa de tem gente que tá mais focada no jogo, tem gente que tá mais aérea. Mas, ao mesmo tempo, ontem no discurso do Tadeu, ele falou sobre a importância de se posicionar, né? Quando ele foi falar da eliminação do Pisani, ele deixou isso bem claro, assim, que você tem que mostrar seu posicionamento. Então, assim, é um jogo acelerado, não dá tempo, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar por que você tá ali, né? Você tem que mostrar quem é você. Como que você enxerga isso, assim, essa importância de se posicionar mesmo com pouco tempo ainda de jogo? Então, é porque ali, naquele momento, ele mesmo reconheceu depois, acho, na entrevista, o Pisani reconheceu que ele sentiu que ele deveria ter falado. Na verdade, deu para perceber, as pessoas que assistiram ali, ele tava falando, mas ele tava segurando para assim, falar tudo de uma vez. Ele meio que passou o recado, mas não falou tudo. Então não deu para entender direito o que ele queria passar. Se ele tivesse falado, talvez ele teria mais chance de ter continuado, apesar de que a Beatriz já é uma pessoa muito forte na casa, porque o público gosta, e o Davi também, pela porcentagem. Eu acho que mesmo que ele estivesse posicionado, talvez a porcentagem dele só seria um pouco maior, mas eu ainda acho que ele sairia. Ele caiu no paredão errado. Isso que eu ia falar pra você, essa análise do paredão, que o paredão também já prejudicou ele com essa formação, né? Com quem ele estava disputando a preferência do público. Né? Formação que a própria Bia quis fazer, porque ela foi articulada ali, ela pegou, juntou o grupinho dela ali e falou, olha, eu quero enfrentar o Pisani no paredão, eu sinto que ele pode sair pra mim. Sei lá, algo do tipo, mas ela tá confiante de ir com ele, porque ela foi indicada do líder. E quem tava com ela abraçou, comprou a ideia dela. Então dá para perceber nitidamente que ali é um grupo fechado. Depois que ele saiu, aí teve uma movimentação ali do Bin Laden com o Luigi, com os outros meninos ali. Até a própria, acho que a Fernanda e a outra menina que estão sempre juntas lá. Elas têm um grupinho lá com o Rodriguinho, mas elas estavam querendo, né, já dar uma movimentada. Mas você consegue ver ali que tem muita divergência de ideia ou de opção de voto, e das meninas não, ali na hora elas compraram a ideia e falaram, não, vamos nesse cara porque ela quer enfrentar ele, então elas se colocam muito como prioridade, e ela conseguiu colocar o adversário dela ali, né, o que ela quis escolher, que ela queria enfrentar, e percebeu que ele saiu para ela, então ela seguiu meio que a intuição dela deu certo, né. Então, destaque também, mais uma vez, segundo, né, a sua fala, a importância dessa articulação, né? Quanto que você também consegue influenciar ou até mesmo, né, convencer as pessoas do que você precisa naquele momento no jogo, né? É que assim, cara, eu falo por experiência própria. Quando eu fui no Big Brother, eu nunca tinha assistido, então eu não sabia como que funcionava, assim, essas coisas. Tanto que meu posicionamento desde o começo foi, meu jogo é individual. Então, quando os meninos às vezes queriam falar de jogo, eu não costumava estar perto, eu pegava e saía do quarto do líder. Principalmente, eu acho que na primeira semana, que foi o PX,
Eu saí, então eu não sabia o que eles queriam de voto. E eu tinha que sustentar aquilo. Pra mim, a melhor ideia era jogar sozinho. Eu falei isso no primeiro dia pro Thiago, quando ele me perguntou. E aí, com o tempo, você tem que... automaticamente você vai criando laços, vínculos de afinidade, enfim, fora jogo. E isso te ajuda dentro do jogo, porque você está próximo dessas pessoas. Então, assim, eu lembro que próximo da minha saída, eu acabei, falando muito de jogo. Próximo não, eu acho que nas 2 semanas antes de eu sair, eu já tava, toda hora falando de jogo, porque eu comecei a ver que o meu lado estava ameaçado pelos meus amigos que estavam saindo. Então aí eu falei, preciso, né, ver com quem que eu posso correr aqui. Então é muito importante esse lado de você ter pessoas perto de você desde o começo, justamente para você evitar de ir para paredão. Isso daí é muito importante. O próprio Pisani, eu acho que ele é um cara que, se ele tivesse ido, por exemplo, com o líder que votou na Beatriz, o Lucas Henrique, eu não sei o nome dele, para mim ele é planta. Mas se o Pisani tivesse ido com ele, talvez o Pisani não saía. Eu acho que o Pisani só caiu num paredão errado e escolheu as pessoas erradas para estar perto dele também. E é um movimento até político, né? Não adianta você querer se isolar lá, porque fatalmente uma hora você vai acabar tendo que fazer articulações para conseguir se manter e para conseguir mostrar também. E aí, cara, assim, a gente tem pouco tempo de jogo ainda, mas já tem alguma pessoa que você fala assim, olha, eu tô gostando mais desse jogo aqui, dessa personalidade, contando que, é claro, as opiniões podem mudar, porque Big Brother é isso, né? Cada dia é um dia, sua opinião hoje pode ser diferente de amanhã. Quem que você enxerga que é forte ali dentro? O Davi, sem dúvida, que o cara pensa em jogo o tempo todo, ele respira o jogo. O problema, o lado ruim dele é que ele se perde nas palavras, às vezes. Isso daí todo mundo viu que podia ser prejudicial para ele. Mas, cara, ao mesmo tempo, todo mundo aqui fora ficou muito surpreso com a votação. Ele recebeu um número de votos assim absurdo para ficar. E eu achei que ele ia ficar até em segundo. Eu achei que a Beatriz ia ter mais, porque a Beatriz estava ainda rendendo mais nas mídias sociais e tal, tanto que ela foi, acho que, se eu não me engano, a primeira, né, bateu 1 milhão, mas toda a repercussão, ela soube usar muito bem a dinâmica nova lá, que é... Sincerão. Sincerão, o melhor jogo da Discord. E aí ela soube usar muito bem, foi para um lado, natural dela, não foi nada forçado, e que a galera gostou. Você pode ver que na própria casa, a reação do pessoal na casa que tava assistindo, sim, eu acredito que foi igual todo mundo aqui fora, tá ligado? Então acho que eles dois são os mais inteligentes. Só que eu vejo também, aí eu falo, cara, às vezes eu falo, Bin Laden tem uma visão boa, porque ele começa a enxergar as coisas. Só que aí depois, às vezes, né, tô no Twitter e tal, eu falo, puta, mano, o cara tá se perdendo, mano. Eu acho que ele, acaba dele, né? a vontade dele, ele quer ajudar os outros e se perde. Ele falou, antes da eliminação do Pisani, que, se o Pisani sair é porque o Nizam lá, fez coisa errada, falou alguma coisa que não devia. E aí, mesmo assim, eu vi um vídeo dele lá falando que a opção dele de voto talvez seria a outra menina, a Alane. Isso. Mano, você tá indo, você tava indo certinho, quando você fala, o cara tá vendo as ideias, tá tudo certo, aí ele fala que vai votar na outra. Bom, mas de qualquer forma tem que esperar. Mas é um jogo de equilíbrio, ao mesmo tempo que você tem que saber o que as pessoas estão falando, você tem que também seguir sua intuição de observador, né? Exato. A própria Yasmin e a Vanessa tiveram uma conversa, falando assim, mano, eu meio que, falando do Nizam ter falado palavras ofensivas, né, que chegou nelas, tal, não sei o quê. E pelo visto, assim, tá ok, tem que ver na próxima votação o que vai rolar. Mas eu acho que ele cara, é que o Nizam tem muita lábia, mano. Ele conseguiu fazer o Bin Laden e o Davi pedir desculpa pra ele, mano. Os meninos não fizeram nada, na minha visão, né? Então, sei lá, eu acho que o Chico Barney fez um tweet muito bom. Ele falou assim, Nizam vai chegar em terceiro lugar com nenhuma indicação de voto.
Porque, tipo, ele tem muita lábia, tipo assim, não, óbvio, não é um elogio. É assim, ele é manipulador, ele consegue comprar a galera nas ideias dele, entendeu? Ele tem uma fala boa pra convencer as pessoas no que ele acredita. E Gui, você falou que você começou ali sem pensar muito no jogo, né? Conversar com outras pessoas sobre o jogo. E quem tá começando muito assim é a Vanessa Lopes. Porque em todos os lugares que ela vai na casa, alguém tá falando sobre o jogo, ela fala, energia, não me cabe nesse lugar, não consigo. Você acha que, não só nas coisas que ela tá fazendo, mas isso pode prejudicar muito ela a longo prazo lá na casa? Cara, só um parênteses, eu tinha um pouco disso, mas eu era totalmente diferente, porque eu não ficava reclamando nem chorando de ninguém, eu queria viver a parada. Eu vi que ela foi reclamar do menino que tava cantando, pô, o moleque tá no paredão, segundo paredão de três paredão, o cara já foi em 2. Pô, deixa o moleque cantar, deixa o moleque ser feliz, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, ela tá sentindo muito psicológico, entendeu? Eu lembro que na primeira votação, eu entrei em desespero no dia, pouco tempo assim antes do Thiago chamar pra votar, e eu tava meio desesperado porque eu não sabia em quem eu ia votar, e isso porque eu tava imune, eu não tava assim, preocupado se eu ia sair ou não, eu tava preocupado em quem eu ia votar, isso tava me dando muito desespero, só que assim, estar lá dentro é muita pressão. Assim, é uma coisa absurda. Eu enxergava o Big Brother de uma outra forma. E depois que eu passei por lá, eu vejo totalmente diferente. Assim, é uma experiência, cara, surreal. Só que a Vanessa, ela tem esse problema que ela não tá conseguindo lidar com ela mesma lá dentro. Entendeu? Então, assim, eu acredito que esse posicionamento dela de tipo, pô, cara, chorar tudo bem, você chora, mas assim, você consegue visualmente perceber que ela tá, assim, perdida nas ideias. Começou a criar umas teorias doidas lá, que tinha sei lá, um quadro, um olho, não sei, e aí começou a... que tá em cima, tá observando melhor. Mano, tá ligado? Pô, mano, tá doidona, mano, mas eu conheço a Vanessa, tipo assim, eu acho ela, pô, uma mina muito gente boa, pô, os pais dela são absurdo, fora de série também, mas ela não tá preparada pra estar lá. Eu vejo isso, eu acho que ela caindo num paredão, ela sai fora, pô. O público não espera gente assim lá dentro, entendeu? Então, assim, é gente que precisa se movimentar e seja coerente, né? Porque, assim, uma das coisas que a galera mais pegou no pé dela foi o fato dela abraçar um cara sem ter dado ouvido pra mina. Ela realmente, assim, criou um ranço na Lani e tomou a certeza dela sem ouvir a menina. Foi ouvir só depois da votação, né? Então, assim, pra mim não pega muito bem esse tipo de posicionamento. E pelo que você conhece ela fora da casa, né, na vida real, ela tá condizendo com o que tá acontecendo lá dentro? Cara, eu não sou tão próximo dela, né? Mas, assim, ela esse lado pessoal dela, tipo, é que eu não conhecia, mas talvez seja algo que ela esteja passando lá também, pela pressão, pela experiência nova e tal, mas eu não tenho ideia, eu não sou tão próximo dela assim, eu digo assim, eu sempre que tivemos oportunidade de conversar, me tratou super bem, mas a gente não tem ligação, assim, de estar conversando muito, então eu não consigo te afirmar isso. Entendi. Certo. Bom, então sua expectativa para o BBB qual que é, assim, nessa edição? Porque a gente sempre tem um feeling de como que vai ser a edição no início, assim, mesmo que ela esteja errado, enfim. Qual que é o seu feeling hoje para a edição como um todo? A gente pergunta, Gui, porque pra gente, BBB 20 e BBB 21 foram as edições icônicas. Que a gente brinca aqui na redação se a gente consegue lembrar o nome dos participantes, é porque marcou. Quando a gente não lembra, é porque alguma coisa não foi legal. Deu um flop. Deu flop, né? Você veio de uma edição que marcou, teve recordes de audiência. Como que você avalia, então, esse jogo? Recorde de votação para no Guinness Book, né, inclusive. Como que você avalia, o meu chegou até ir pro Guinness Book antes do Prior. Quando eu saí, o Thiago falou, cara, tu bateu o recorde da história de reality
Eu falei, pronto, o mundo me odeia, né? Que eu fui eliminado. Só que aí depois ele explicou e aí eu fui entendendo tudo, tipo, foi muito páreo ali quando eu saí, tipo, então ele falou, cara, tua torcida é muito grande, na época era votação pra sair, não era nem pra ficar. Eu acredito até que isso faça uma grande diferença nessa edição também. Eu não sei se isso vai mudar daqui pra frente, mas eu acho que, assim, a edição em si, essa ideia de ter colocado... Ele puxou essa ideia até antes de começar, ele tinha dado um spoiler falando que seriam pessoas que, assim, tá com o nome sujo do Serasa, que tem uma vida humilde e tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, os pipocas sustentam muito o programa. Não é nem o camarote, mano. O camarote, é óbvio, tipo, vai ter um ou outro que vai ser lembrado por... né, natural, mas eu acho que os pipocas não têm a malícia que o camarote tem, entendeu? Então isso é o que sustenta o reality, porque muita gente entra ali às vezes com medo de se posicionar. Por exemplo, eu não conheço a Vanessa, e às vezes ela pode estar meio travada com medo de alguma coisa, não tô dizendo que mas já teve gente que entrou lá dessa forma. Tem Você gente falou que da entrou lá... Vanessa Camargo. Não, Vanessa Lopes. Vanessa Lopes. Porque ela tá meio travada, às vezes, talvez até a Vanessa Camargo não tá aparecendo tanto, apesar que eu gosto da Vanessa porque ela é São Paulina, a Vanessa Camargo. Mas assim, tipo, você consegue ver que, não exato nessa edição, mas assim, o Pipoca, ele é mais, eu acredito que ele é mais... Entregue. Transparente, sabe? Às vezes porque não tem o conhecimento de como que é a vida de uma pessoa figura pública, não sabe quais são os prós e contras, né, que pode acontecer. Apesar não tenha nada a perder, todo né? mundo conhece, tem acesso à internet, vê as coisas que acontecem, mas assim, quem vive nesse meio sabe que é um meio muito complicado, entendeu? Mas eu acho que a edição, assim, o que tinha para ser feito foi feito, que é dar uma mudada principalmente. Apesar de que, né, como eu disse, eu não acho que foi a melhor forma de começar com esse modo turbo. Os primeiros eliminados já vão ser esquecidos, ninguém vai lembrar. Isso daí eu tenho quase certeza. Não sei, claro, digo pelo programa, aqui fora, se fizer alguma coisa tal, que dê muito certo, bacana. Mas, assim, dependendo do programa, esquece. Entendeu? E eu acho que, assim, a própria dinâmica de fazer esse modo turbo no começo faz que esqueça muito rápido, com muita gente, mais ainda, porque aí, você nem lembra o nome das pessoas. Eu prefiro como foi a minha edição, entendeu? Mas, de repente, essa edição pode salvar pelos pipocas. Eu acho que ter colocado mais pipocas que camarote também é mais interessante. Ô Gui, então, já que você falou de São Paulo... Eu trabalho com futebol aqui, então eu vou te introduzir, futebolisticamente Dia 4 aqui tô aí, no BBB. Então, vai ser um jogaço. Quero que você fale quem que vai ser, então, a dupla do BBB, que vai ser igual o Calera e Luciano pro São Paulo, mas agora pra essa temporada do BBB 24. Eu acho que o que já é dupla. Davi e a menina de... Isabelle. Manaus. Isso. Isabelle de Manaus. Mano, porque assim, você pode ver que um é totalmente diferente do outro, mas eles se completam. Porque assim, não totalmente diferente, mas, a mina abraçou a ideia dele no momento que todo mundo tava atacando, ela foi lá e defendeu ele sem ele saber. E ele, por várias vezes, também, ele tem esse lance de, falar que, né, gosta de falar olhando no olho, ser sincero, falar pra pessoa e não ficar de fofoca. E esse lance de fofoca é ruim lá dentro. Então, assim, ele chega, resolve as paradas, isso aqui fora pegou bem, e de uma certa forma, ele também não foi avisar ela o que estava acontecendo, justamente para não fazer a fofoca. Então, eu acho que ele tá indo pelo caminho certo. E eu acho que ela vai ser a pessoa que vai, dar aquela segurada nele quando ele estiver perdendo a cabeça e tal, porque já deu para ver que ele é explosivo e em alguns momentos ele pode se perder nas palavras, perder a razão, e ela pode acabar sustentando isso. E eu até falaria que poderia ser a Beatriz com alguém, mas a Beatriz tem 3, 4 amigas lá que eu não sei quem que vai ser a próxima dupla dela, assim, até o final. Então, pra mim, ela é a que mais se destaca ali no grupo, entendeu? A Denisiane, acho, né? Denisiane. A primeira líder, ela... eu acho ela fofinha também, assim, eu gosto da forma como ela lida com a situação.
A Alane, por exemplo, eu gosto. Só que ela já... Eu acho que ela se perde no menino lá, que fez as besteiras. Entendi. Gui, primeiramente, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Papo ótimo. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, viu? Obrigado aí pelo convite, todos vocês aí. Foi Pô, desejo ótimo todos- ouvir uma pessoa que já esteve lá, analisando quem que tá lá agora, assim. É muito interessante ter esse tipo de A análise. sua visão foi muito importante. Muito pra gente, enriquecedora, Gui. né? Porque a gente sempre Obrigado. fica batendo aqui a nossa visão de fora do jogo, mas a gente não conhece um confinamento como esse. Sim. O único confinamento que a galera conhece é do Covid, cara, porque lá dentro, o pior de tudo, assim, eu vou falar, uma coisa que mexia muito comigo, assim, eu não podia ter contato com ninguém aqui de fora, tipo, minha família. Por mais que a gente, né, viveu essa fase ruim aí do corona, a gente tinha um celular que a gente podia estar falando com todo mundo, tá sabendo das notícias. Lá dentro é tudo muito intenso, você não tem pra onde sair, você não tem pra onde correr, e você tá trancado com um monte de gente que você nunca viu na sua vida, e aí ainda, pô, eu ficava desesperado em querer ter notícia da minha família. Isso é muito doido, sabe? Então, assim, e tudo por dinheiro, né? Tipo, o maior objetivo ali é o dinheiro da todo mundo quer ganhar o prêmio. Mas é uma experiência muito louca, assim, cara. Tipo, eu julgava muito antes, não era muito fã do programa, mas aí eu tive a oportunidade de participar, foi muito, assim, uma coisa absurda na minha vida. E eu vou falar uma coisa, cara. O pós é mais difícil do que lá dentro. É por Imagina. que você fala? Hã? Mas Por que por quê? que o pós é mais difícil? Cara, porque aqui é o valendo mesmo, é tua vida, sabe? Tua vida vale muito mais do que 1,5 milhão, 2, 3, quanto for dinheiro. E você vai aprendendo a lidar com muita situação que você nunca viveu na tua vida. Eu falo pra todo mundo, cara, quando você sai, é como se você tivesse entrado num portal e você sai e é outra coisa. Tipo, tua vida é outra. Parece que, tipo, eu lembro que meu irmão falou pra mim, cara, você olhava pra mim, pros nossos pais, com cara de assustado, cara. Você não tava, parecia que você nem reconhecia a gente. É muito assustador a saída. E você aprender a lidar, ter esse lance que hoje em dia todo mundo sabe o que é tomar um hate. Pô, às vezes fake news também. A gente teve o exemplo da menina aí que, pô, né, infelizmente aí tirou a própria vida. Então, assim, são situações que é muito complicado. E assim, é um meio que você tem que tomar cuidado, entendeu? São, assim, com quem que você anda. A partir do momento que você sai dali, você é figura pública, a tua imagem vale mais do que qualquer número de seguidores também. Isso é uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo que vinha me questionar em relação a números e tal. Tá, sei lá, não sei quantos milhões. Pô, o cara que tiver uma imagem bacana com 10 mil seguidores, ele vai ter muito mais chance de fazer trabalho aqui fora do que um cara que tem, tipo, 10 milhões e não tem uma imagem bacana. Porque a gente sabe que o que rende aqui fora é fofoca, é desgraça, sabe, tipo... A galera, infelizmente, valoriza muito esse lado, entendeu? Tragédia. Então eu vejo dessa forma, sabe? Às vezes tem muita coisa bacana que não é mostrada. Então eu acho que o choque de realidade que a galera vai sofrer é muito grande. E aconselho todo mundo que, né, sair e fazer terapia. É essencial. Ótimo conselho. Gui, então, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigado, viu? Obrigado aí. Aqui. Sucesso pra vocês. Pra você também. E até breve, né? Quem sabe a gente fala Até novamente sobre BBB. Sim. Quando Até quiser. breve. Tamo Gui, junto. valeu demais. Obrigada. Obrigado, Valeu. Gui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, menina. Papo enriquecedor com alguns detalhes, como a gente comentou aqui, sobre confinamento. E ele falou algumas coisas também sobre o Lucas Pisani, concordando com essa falta de posicionamento, também necessidade de se posicionar, né? Sim. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho o que vocês acham dessa eliminação também do Pisani. Que ontem, quando eu vi o discurso do Tadeu, quando ele começou a falar de posicionamento, eu já falei sim, é o Lucas Pisani que vai sair. Só pra gente dar uma pincelada aqui rapidinho na opinião de vocês em relação a essa eliminação dele.
Eu acho que era já muito provável. Tanto que ele caiu total no paredão totalmente complicado pra ele estruturalmente. Mas falta, acho que todo mundo, o povo brasileiro, tá pedindo muito posicionamento de todo mundo. Não só no BBB, mas na vida em geral, né? E eu tenho receio de outras pessoas, como a própria Yasmin, que já falou também que... eu sei que as pessoas estão falando coisas horríveis, mas não consigo me pontuar ali naquela situação. Então, acho bem delicado. Você acha que essa conta também pode chegar pra Yasmin? Dependendo, assim, se ela não querer mudar essa postura agora, daqui a pouco pode chegar. Mas ainda que as pessoas ainda estão conhecendo a Yasmin, né? Quem tinha muito aquela imagem da Yasmin, princesinha, assim, que não pode fazer nada. Eu tô desconstruindo a imagem que eu tenho da Yasmin. Total. Não que eu esteja gostando da Yasmin, seja a minha participante preferida, favorita. Mas eu tô vendo o outro lado da Yasmin que eu só conhecia pelo lado da fofoca e das tretas que envolviam o nome dela, né? Sim. E exatamente, a Yasmin tá se mostrando quem ela verdadeiramente é, e isso é ótimo até pra imagem dela. Por enquanto, ela tá se saindo bem. E em relação ao paredão, concordo com vocês, concordo com o que o Gui falou, tem que se posicionar. Tinha alguns momentos do Pisani que a gente via, que a gente dá vontade de falar assim, Pisani, fala alguma Abre coisa. essa boca. Tava dando pra ver que ele tava incomodado. Mas ele preferiu ficar na dele. É difícil também julgar, mas ao mesmo tempo o nosso papel é esse. E é isso, eu acho que ele saiu num paredão complicado, a formação era difícil. Mas, gente, é isso, assim, uma hora você vai cair no paredão. Então, você tem que mostrar o máximo que você conseguir no tempo que você tá ali, sem ficar perdendo tempo, né? Porque senão... Mas ainda agora que tá esse modo acelerado. Esse modo Todo turbo. minuto é importante, nem é só cada dia, não é minuto lá. Exato. E por falar em mostrar, eu acho que tá até um assunto recorrente nesse começo nosso que já tem o de BBB, que é um personagem que tem se destacado muito ali dentro, que pra mim de uma forma muito negativa, que no caso, Rodriguinho, né? A gente viu, após a eliminação do Pisani, numa conversa dele com a Yasmin e com a Vanessa Camargo, que ele meio que foi colocado contra a parede, né? Vamos dizer assim, e que ele negou que tenha falado do corpo das meninas, tenha falado das mulheres dentro da casa. É um personagem que, confesso pra vocês, que tem me incomodado muito dentro do programa. Principalmente esse fato de não assumir as atitudes dele, a forma até mesmo, eu vejo que é arrogante de cima para baixo, como ele olha para as pessoas, que talvez pelo fato de ele ser uma pessoa famosa, talvez ele se coloque num pedestal, que se sinta superior das pessoas. Eu não sei qual que é a análise de vocês em relação, somente esses últimos fatos envolvendo o Rodriguinho, que envolve todos esses comentários, de uma forma geral, contra as mulheres, depreciando as mulheres. Colocou um apelido na Yasmin de Yasmin comer. Porque ela tá com uma compulsão, um distúrbio, que é uma coisa até muito séria, isso não é uma brincadeira, né? Sim. Inclusive, a gente tem aí uma imagem que compara o Rodriguinho com a Carol Conká. Circulou aí no Twitter essa imagem, e aí... A diferença pra Carol, que eu acho, assim, eu vejo algumas semelhanças entre eles, essa prepotência e tal. A diferença é que eu acho que o Rodriguinho é muito carregado de preconceito. Preconceito contra as mulheres, né, dessa questão do corpo, etarismo, já falou assim, Yasmin já foi melhor e tal. E xenófobo também, já falou mal falou Davi, ele é só um cara da Bahia. Assim, como assim, né? Se ele tivesse nascido em São Paulo, seria diferente. E o que eu acho que é pior, né? O Renato comentou desse posicionamento de não lembrar que tinha falado, que é colocar a mulher nessa posição de estar louca. E eu acho que, assim, a gente infelizmente vê esse comportamento em muitos homens, e quando a gente vê ele reproduzido em rede nacional, dá até um embrulho no estômago. Então, assim, eu olho pro Rodriguinho e vejo uma pessoa que não é legal, sabe? Uma pessoa de ruim convivência mesmo, e que tem esses posicionamentos, assim, paga de bonzão, mas que na hora H mesmo fala esse tipo de coisa horrível. Não, completamente. Acho que é até triste, porque pra quem gostava dele como cantor, não sei o quê, tipo, não, apesar que eu também não conhecia, eu, por exemplo, eu não sabia que ele tinha agredido a esposa. Então, quando ele entrou no BBB, eu descobri isso, eu fiquei, caramba, vamos começar a perceber mais essa pessoa, e ali a gente consegue identificar vários pontos muito tristes.
coisas que a gente começa até mesmo, não sei você, mas assim, de me enxergar ali em algumas situações, dele falar algumas coisas que eu fico assim, caramba, da gente entrar novamente naquele ponto de, tipo assim, nós mulheres temos que nos olhar e ficar assim, nossa, meu corpo, será que tá bom assim, assado? Eu acho que as falas dele têm despertado muitos gatilhos nas pessoas, principalmente nas mulheres, nesse padrão de beleza imposta por uma sociedade machista. De que a mulher não pode envelhecer, que a mulher não pode engordar, que a mulher tem que ser aquele padrão de modelo, esbéltica, magérrima. Tem que ir pra academia de qualquer forma, e ali até falou assim, a gente consegue perceber quem vai pra academia de verdade ou não. Quem vai lá tá malhando de verdade ou não, tipo assim... O que isso importa pra você, querido? Sendo que, cara, você não vai pra academia só pra você ficar malhado, gigante, assim, também. Você vai pro saúde, e parece que não... Mas aí, Giovana, uma coisa que a Laura falou, fazendo dessa comparação que tá rolando nas redes sociais, de Rodriguinho e Carol Conká. Você vê semelhança ou você fala assim, não, são pessoas... Qual que é a sua avaliação disso? Dessa comparação que a internet tem feito com uma personagem que foi a vilã da 21ª temporada e que foi eliminada com recorde de rejeição. Você acha que há semelhança entre essas duas pessoas? Há algumas semelhanças, mas eu acho que até nisso entra o machismo também. Porque Carol Conká era uma mulher preta, a gente já identifica vários pontos... o Rodriguinho faz muitas coisas, mas sutis. É um comentário aqui, outro ali. Algumas pessoas não conseguem perceber isso e falar assim... Faz um jogo mental, né? Total mental. A Carol, obviamente, falava na cara, gritava, falava assim, outros pontos. Só que eu acho que como o Rodriguinho é mais sutil, não vai ter tanta rejeição quanto teve a Carol Conká. E mais ainda por ele ser homem, eu acho que o pós-carreira dele, pós-BBB, não vai ser a mesma coisa que a Carol. Esse é um ponto que eu queria tocar. Porque eu acho que a Carol a gente teve na temporada passada, a 23, a Bruna Grifal, que falou atrocidades, fez atrocidades e chegou em 3º lugar na temporada. Sim. A Carol Conká era uma mulher preta, que foi com recorde de rejeição. O Rodriguinho, apesar de ser, mesmo sendo um homem preto, as pessoas acham que a tendência é passar pano, porque acho que no fundo, é uma crítica que eu faço à sociedade. Isso acontece no nosso dia a dia, só que a TV agora está amplificando o que acontece no dia a dia e que muitas pessoas vivem no dia a dia esse tipo de comentários, principalmente as mulheres. As mulheres, porque acho que ele é o perfil, o Rodriguinho está escancarando o perfil de homens que, vamos dizer que pode ser a maioria da sociedade, que faz esses comentários, muitas vezes até velados, e não tem coragem de falar na cara, mas que numa roda de amigos chega e fala e coloca uma mulher com... A sensação, quando eu vejo o Rodriguinho falando das mulheres, que parecendo que ele tá no supermercado, chegou na prateleira e falou assim, essa aqui eu não vou comprar, porque não, isso aqui já tá com a validade vencida. Como se as pessoas também quisessem ele. Isso e é uma outra parte também. Eu tenho a sensação dele falando, isso, que parece que ele chegou no supermercado, na gôndola, lá tá assim, ó, tem essa daqui não, essa aqui tá com a validade vencida, não, essa daqui não vou levar... Sabe, é uma coisa muito estranha. Sim, e você tocou num ponto crucial. O BBB, gente, é claro que é um recorte, mas é um recorte da sociedade. Então a gente vê situações que se passam ali, muita gente fala, tá sendo filmado. Só que chega um momento que você esquece que você tá diante de 1 milhão de câmeras e começa a mostrar quem você é. E aí quando a gente vê esse tipo de discurso, é o que acontece dentro das casas, sabe? É a partir daí que esse tipo de discurso é um discurso violento. Tanto é que quando a gente vê dados, as violências contra as mulheres, elas não acontecem na rua com todo mundo olhando. Elas acontecem dentro de casa, com os parceiros, com os pais, enfim. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, porque é um recorte da sociedade. Isso envolve o lado social do Big Brother, que as pessoas falam, é futilidade? Sim. A gente tem muita futilidade, é entretenimento, a gente também precisa disso pra gente Deus. Poder... Sabe, desestressar um pouco. Entendo quem não gosta de assistir, respeito, mas também eu acho que também precisa ser respeitado o direito de quem quer assistir e gosta de acompanhar. Mas ele pontua essas coisas que acontecem na sociedade. Isso é muito importante. E uma coisa que eu concordei muito com a sua fala, Giovana, em comparação dos dois, é isso. Eu acho que uma coisa também que da Carol Conká, que eu vejo uma diferença muito grande, é o fato da Carol Conká chegar muito na cara e falar. Então ela não tinha um jogo por trás. Ela fazia acontecer e todo mundo sabia que estava acontecendo ali. E a Carol Conká, ela tinha um lado que ao mesmo tempo que a gente odiava ela, mas a gente tinha uns momentos que a gente pelo menos ria com a Carol Conká. Por exemplo, a Me Bota no Paredão. Gente, isso virou um meme. Uma mamacita.
Como é que Não é? tô- Limpa essa energia. eu não tô passando pano pra ela estudar, que foi muito sério tudo que ela fez ali dentro, sabe? Mas ela tinha esse outro lado. O jogo do Rodriguinho, eu vejo um jogo muito mais sujo e muito mais tóxico por causa disso. Porque ele consegue levar muitas pessoas, tá levando as pessoas numa lábia, comendo ali, não falem pelas beiradas, ele tá comendo escondido mesmo das pessoas. E é isso, eu não sei até que ponto ele vai continuar assim. E eu me questiono, será que ele também vai ter o mesmo julgamento que uma mulher preta teve? Ou a nossa sociedade machista vai passar pano pra Com ele? certeza vai passar um pano. Talvez ele não saia muito bem, mas assim, em comparação com a Carol Conká, eu Jamais acho que vai ter. difícil chegar naquele ponto ali. Só se for outra mulher preta passando pela mesma situação. E o pior, eu lembrei que agora que ele não só com os participantes da casa, né? Mas até nos shows. O show da Ludmilla, ele ficou assim, com o Verdade, braço esnobou. cruzado, esnobando. Ele já tem tretas fora, mas com a Ludmilla, mas também os outros shows também, do pagode mesmo, apesar dele ser amigo do Belo, mas os outros ele também não conseguiu aproveitar tanto. Vamos ver também depois as próximos eventos, próximos shows, mas você consegue perceber que ele não consegue nem ser uma pessoa boa, agradável, com pessoas do próprio convívio dele, do próprio trabalho dele. Que estão ali apresentando, ganhando também, mas, né? E eu acho que isso diz muito, né? Muito sobre a personalidade. Eu sinto assim, posso estar sendo errada, mas até uma certa inveja. Porque assim, ele fala, teve um momento que ele falou, gente, pra mim é normal, eu vi a Carol, eu vi a Ludmilla semana passada numa Nice, eu toco todo dia com o Belo, aí todo mundo fica deslumbrado, mas pra mim é normal. Eu fiquei assim, por quê? Será que ele queria estar ali ao invés de estar confinado? Será que ele nunca queria apresentou, né, no BBB? Eu acho que não lembro dele apresentando. Eu não Pode ter lembro feito, também mas eu não. não lembro. Mas pra ele, ok, é normal porque ele tem convivência. Mas é normal também, gente, uma pipoca como a Beatriz, que pela situação dela, de onde ela vem origem, às vezes ela não tem acesso. Muita gente ele talvez não tenha conhecido uma pessoa famosa e tenha esse deslumbre mesmo. E ok. Ok, É uma gente, saber respeitar. é legal ter essa experiência. Então, essa visão que eu tenho do Rodriguinho é que ele é muito amargo. Muito. É. Tá doido, se a Ludmilla cantasse na minha frente, gente. Gente. Esquece. Ombrinho, ombrinho. Ombrinho, ombrinho, belo derê. Meninas, então vamos encerrar nosso papo por hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Foi muito legal o nosso papo. Nós falamos sobre várias coisas, falamos com o Gui Napolitano, falamos dessa nossa análise aí de Rodriguinho. Espero vocês em breve aqui pra gente falar novamente sobre o desenrolar desse programa. Lembrando que vai até abril, então temos bastante assunto até lá na esperança. Muito pano pra manga. Muito obrigada, Renato. Obrigada, Giovana, por ter conversado com você a primeira vez. E tamo aí, né? Depois a gente volta pra falar mais do BBB. BBB 24. Meninas, então mais uma vez, obrigado. Pessoal, encerramos por aqui e voltamos semana que vem com mais um É Tempo de BBB. Tchau.